Bem, amigos da internet, bem-vindos a mais um vlog do String Breaker and the Stuff Breakers. Hoje a gente começa uma série de vídeos a lá talk show. Pensem aí naquele gordo de óculos que entrevista pessoas. Vai ser mais ou menos isso, só que não, porque vai ser muito pior. Enfim, então fique aí com o String Entrevista. Acabei de inventar esse nome, porque eu não sabia o que falar. String Talks. String Talks é melhor, Não né? é? Fique aí com o String Talks. Bom, pra fazer o primeiro episódio desse papo aí, acho que ninguém melhor do que o cara que fundou essa banda, né? Eu ainda acho que tinha que ser o Gilson, porque ele é um novato. Não, vai chegar a hora dele. Então o Spila que fundou essa banda. Então, É o que dizem, né? Vamos fazer aquele padrão entrevista ruim. Conta um pouquinho. Eu acho que você devia contar um pouquinho de antes. Como assim, de de antes, antes? é verdade. De antes, velho. Você começou a tocar guitarra, foi seu primeiro instrumento? Eu comecei tocando violão, porque não tinha guitarra, né? Tinha um violão na casa da minha avó, que eu ficava futucando desde que eu tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos de idade. Mas não deixavam eu tocar porque era o violão, não, eu podia quebrar. Criança, né? Ninguém nunca deixa a criança fazer nada porque criança faz merda. E aí, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu fiz uma apresentação na escola e eu tinha que ir com o violão lá. Era uma onda de tipo um mapa do Brasil, assim, que as pessoas iam montando com pessoas. Mas eu era tipo dos anos 50, assim. Então eu fui meio Elvis, tá ligado? Com um topete, camisa e com o violão. E aí eu nunca mais devolvi o violão, ora, veja você. Aí eu descobri que tinha um senhor numa igreja que dava aula de violão, ele chamava Baltazar. É um nome de senhor. É um nome de velho. O cara nasce com 65. E aí eu fui lá pentelhar o seu Baltazar para aprender a tocar violão. E quando eu comecei lá, eu descobri que a internet existia para ajudar essas coisas também, né? Your Mac friend, Brent Rambo. Já tinha passado de 95, já tinha internet, né? Isso Porra, foi, sei lá, 2000 e qualquer coisa. Então, né, dava pra procurar as coisas. Você não começou com as revistinhas de banca, que é o Eu clássico? tinha revistinha de banca também, mas eu lembro muito do Cifra Clube. E aí eu peguei as tablaturas, né? Aprendi a ler e ia tocando as músicas rock. Aí eu descolei a guitarra. A guitarra veio em setembro de 2003. Que era aquela Eagle. Que era aquela Eagle. Com amplificador Verme Music. Exatamente. E aquele cabo de R$5 que pegava mais rádio que outra Que coisa. o rádio. E uma correia, né? Porque tinha que ter uma correia. Afinador jamais. Saúde. Obrigado. História antiga. E aí, Então, tem uma poeira, no né? nariz. Aí eu comecei a fazer aula com o Homero Bittencourt, que hoje escreve na Guitar Player. Ora, veja você. Eu fiquei um tempo fazendo aula com ele, uns 5 anos, eu acho. Eu fiz o projeto Guri também, na época do colegial, que está acabando. Não deixa o Guri morrer, seus putos. Mas enfim, aí eu fiz o violão erudito no Fênix, com o professor Floriano Rosalino. E também fiz teoria musical com o Fernando Chuí, que é o Bafera, dava aula na ULM também. E depois eu fui pra faculdade e aí eu vi outros temas relacionados à música, a parte de teoria pesada e tal. Eu não fiz música, eu fiz produção fonográfica, eu gravo discos, mas eu vi bastante coisa de teoria lá, tive menos prática, mas foi bem engrandecedor. E aí você começou a tocar em bandinha. Ah, isso eu comecei Tocar desde com os moleque, meninos. né? A gente tocava na garagem da casa da minha mãe, o vizinho da frente tinha contabilidade, ele queria morrer. Qual foi a primeira banda que você teve? Foi uma banda com o pessoal do SESI. Tinha nome? Tinha, era a Flammarion. Flammarion. A gente fez, tipo, metaleiro, um show maldito. e acabou. E foi no salão paroquial da igreja que o seu Baltazar me dava aula, ora, veja lá. você. E a gente tocando metal, falando palavrão. Foi quando? 2003. O que você escutava nessa época? Em 2003? Eu não lembro, faz tempo pra caralho, mas era meio que a mesma coisa de sempre, né? Talvez eu ouvisse um pouco mais de metal. HDF eu comia com farinha. Iron. E, sei lá, o LED foi um negócio que eu nunca parei de ouvir. Eu ouvia bastante coisa de blues também. Em casa a gente tem bastante CD e tal, tem essas coisas de
blues, jazz, classic rock e tal. Então, acho que meio que eu ouvi a mesma coisa que hoje. Acho que o mais bizarro que eu consigo lembrar agora é o episódio. Nossa, eu ouvi a episódio. Episódio of Fire. É o Agora é o início Fire, mas do não era, Metal não era. Espadinha, né? Os primórdios do Metal Tinha um Espadinha. disco bom, depois era tudo uma bosta. Eu lembro que o Wagner que me mostrava essas coisas de power metal, Blind Guardian achava do caralho. E aí a primeira banda que você teve foi de metal, então. Ela misturava tudo, porque a gente não tinha gosto, nem sabia direito o que tava fazendo, então a gente tocava Nirvana, Iron Maiden, Deep Purple. Era uma bagunça. A gente fez os festivais na One Music, inclusive um deles, a gente tava no mesmo lugar, não se conhecia. A gente tava no show do Rush em 2010. Os Também. três sem se conhecer. Eu tive uma banda que fazia Iron Maiden nessa época, que era com o Otas, com o Otávio Elias, que é o batera pra da Sherlock Rock. Esse Iron não ia ter futuro, porque, ora, veja você, existia Children já. Aí a gente mudou pra Anthrax, porque não tinha nenhum cover de Anthrax. Você Nem gostava de conhecia Anthrax, né? Anthrax. Eu só queria tocar. Mas foi legal, eu gostei pra caralho de Anthrax, depois de conhecer o Anthrax. Eu virei fã, assim. Depois do Anthrax, eu toquei rapidamente por um Megadeth cover que chamava Rusting Beer. Tirei o setlist todo, da porra toda, pra fazer 3 shows. Nossa. Eu tive uma banda no colegial que durou um festival da Polícia Militar que chamava Red Label. E tocava Red Label. tipo rocks e blues. E a gente tinha uma música nossa que foi do festival, inclusive. Aí depois teve o Reviolence, né, que foi uma banda de som próprio. Os caras me viram tocando com Anthrax cover, gostaram, aí entraram em contato. E aí eu acabei entrando na banda, eu fiquei 5 anos no Reviolence. A gente gravou um EP, um disco, e tava gravando o segundo disco quando a banda rachou. Montei outro cover de Anthrax, era o Mad Thrashers. Esse existe até hoje. Teve uma banda de variado que durou 2 shows também. Acabou o Reviolence, na época eu entrei na Metal Lady, agora veja você. Lady essa aqui, Que é a banda que virou o Armored Dawn. Armored Dawn. Sim. Enfim, eu toquei no Metal Lady, aí eu fiquei um tempo lá, aí as condições da banda mudaram e não era uma coisa que cabia na minha rotina, porque eu já tava tocando com a Children também nessa época. Você tocou com um cantor Isso também. foi em não 2012. Toquei, verdade. Eu fui sideman. Eu toquei com um cantor chamado Pedro Lobo. A gente tocava uma MPB meio pop. Quer dizer, eram as músicas dele, né? E a gente tocava de banda de apoio, assim. Esse circuito não gosta de amplificador, sabe? Então era pedaleira na linha e fone. Nossa, com guitarra é ruim, né? Eu odiava. Com baixo passa, mas com Eu guitarra... detestava, assim. Isso foi, na verdade, tipo, no meio de 2012. O Reviolence estava para acabar, aí eu comecei a trabalhar com esse cantor, aí o Reviolence acabou de vez, aí esse trabalho acabou também, aí eu entrei no Metal Lady, entrei na Children, aí eu fiquei no Metal Lady e na Children mais ou menos até eu entrei na Children em outubro, então eu fiquei até dezembro, vai. Nessas pautas de virada de ano da Metal Lady, pra mim já não tava rolando mais, eu piquei a mula. E aí eu fiquei só tocando com a Children, e aí eu fiquei com aquele comichão de fazer som próprio de novo, né? E aí, no final de 2014, eu tava gravando uma outra banda aí, com um baterista. E a gente ficava lá no estúdio falando dos arranjos e tal, e depois tomava umas brejas e gravava e ouvia e tal, não sei o que lá. E essa banda é Hellbilly Rebels. E aí eu comecei a mostrar essas minhas ideias e tal, e o baterista empolgou. Ele empolgou e aí isso acabou virando o que vocês conhecem de 2014 pra cá, então eu encerro a minha narrativa aqui. Aproveitando o gancho da história da gravação da Hellbilly e tudo mais, e o Guilherme, produtor, gravando e tudo mais, com quem você trabalhou, o que você fez? Acho que é legal. Eu fiz algumas coisas aí nos últimos anos. Eu não sei se eu vou lembrar de todas. Na época do Reviolence você foi só músico? Não, Você já se eu enfiou tava na produção também. Tava trabalhando na produção. Eu não assinei a produção dos discos, né? Porque a gente teve pessoas contratadas. Um foi no Mr. Som, né? Do Corsos, com o Eros e o Pompeu. E aí eu já tava dando pitaco em arranjo e tal. Já tinha uma noção, porque eu já estava na faculdade, estava estudando isso mais a fundo. Então, tipo, a hora que eu chegava para falar, sei lá, de som de guitarra, eu falava de frequência.
Então já era um papo mais técnico, apesar de não assinar a produção, eu trabalhei bem pesado nessa parte. Você sente que a sua mão mudou muito de lá pra cá, assim? Porque já que era um negócio mais metal e... Pra caralho. Assim, na questão de som de guitarra, talvez só tenha mudado um pouco a roupagem, mas o jeito de pensar, não. Porque eu sempre gostei das coisas orgânicas, sabe? Tipo, guitarra que pulsa, sabe? Com dinâmica e tal. Então, mesmo tocando metal, eu não curtia quando ficava tudo, sabe, comprimidão e barulhento. Você usava Les Paul? Usava. Na verdade, assim, o Revalence eu usei um monte de guitarra porque era na época que eu era bem duro, bem caído de grana. Então eu usava Eagle com 2 Hot Rails. Veja você, né? Tinha mais captador que guitarra. Aí depois eu descolei uma Corte, que era de saldão, assim. Ela tinha um risco ridículo no headstock. E ela saiu muito barato e era uma grana que eu conseguia pagar. Aí eu tive uma Super Strat? Não, assim? é mais ou menos, né? Era uma EVL K4, metal. Aí depois eu tive uma parceria com a Valzac. E aí eu comecei a usar Les Paul. Aí eu usei 2 Les Pauls Valzac, eu comprei minha primeira Gibson e aí seguiu de Les Paul. Sim. Até eu ser obrigado a usar outra coisa que não a Les Paul. Porque eu acredito que quem ouve a string hoje e sabe da relação com a Led Zeppelin, imagina que você comprou uma Les Paul no começo já, né? Foi o meu sonho, assim. Sim. Eu queria muito começar tocando uma Les Paul. Eu lembro que eu não tinha guitarra ainda. E às vezes eu voltava da escola e descia na Lapa, ia dar um rolê, tinha loja de música pela Lapa, né? No Pompéia Nobre, lembra que tinha uma loja de música? Nossa, é lá? verdade. E eu ia lá e ficava vendo... aquelas palhetas da Fender, tipo Fender Tortoise, Heavy, assim, né? Lembra? Caralho. Aí eu ficava vendo as Les Paul nesses lugares, nem eram umas puta guitarra, era tipo Golden Les Paul. Eu ficava louco, queria uma Les Paul. Aí quando rolou do meu pai dar força aí e a gente comprar guitarra, os preços não combinavam muito, entendeu? E tinha uma outra guitarra na época que era a sensação, além da Les Paul. A Les Paul eu pirava por causa do Page, mas a moda quando eu tinha lá meus 14, 13 anos era a Samick de 5 captadores. 5? Ela não era uma guitarra de 2 humbuckers e um single. Ela tinha 5 captadores. A gente era burro, né? Não sabia que era duplo, simples e duplo. Então a gente falava que era Samick de 5 captadores. Era uma guitarra de tipo pau e meio, assim. Pra quem vê string por aí, sempre vê uma Tele, uma Strato e uma Les Paul. Pessoal, eu quero um som de Strato agora, eu quero um som de Tele agora. Olha, uma Tele legal, comprei porque é legal e não porque eu queria uma Tele. Como que foi, assim? Tá, então... Pegando a sua pergunta e voltando na história da produção, trabalhando com produção, uma coisa que eu percebi é a questão de você ter na mão coisas que resolvam problemas, sabe? Então, tipo, tanto na produção quanto com sideman, sabe? Tipo, eu ia tocar lá com o cara do MPB, tinha que ter um som de humbucker limpo para as coisas que soavam meio jazzy, tinha que ter um som de Strato, sabe? Então fui sacando que o mercado meio que se comporta assim, e tudo que a gente ouviu foi gravado com essa galera, né? No string, as músicas de determinadas guitarras são, às vezes são compostas nelas, às vezes são compostas em outras, mas eu falo, pô, isso ia soar bem na Strato ou na Les Paul. Pode ser que você esteja tocando na minha Strato, isso é uma coisa. Exatamente. Pode ser que você esteja tocando baixo do Dilson. É verdade. Isso aí é uma música de Strato. Assim, então... Mas eu acho que o grande lance é o som que tem na minha cabeça, sabe? A gente já falou muito de música, guitarra, etc, álbuns. E o que você está fazendo quando você não está tocando guitarra? Acho que eu tô dormindo. O que eu tô fazendo quando eu não tô tocando guitarra? Tô vendo vídeos de guitarra no YouTube. Eu quero fugir um pouco disso, porque eu acho que as coisas se conectam. Entendi. Pode, às vezes, você nunca teve uma ideia vendo um filme, por exemplo, lendo alguma coisa, pensa, pô, essa vibe não. desse negócio, não? Saiu tudo, sempre sai tudo, tipo, tocando, né? Eu pergunto o que eu faço além de tocar guitarra. Eu ando de bike 2 vezes por semana, ou 3, dependendo do meu ânimo, ou nenhuma também, pode ser. Mas eu tento andar de 2 a 3 vezes por semana, porque eu acho legal. Me tira um pouco dessa coisa da rotina do dia a dia, de dar aula, de
tocar, de estudar. Então quando eu ando de bike eu meio que me desligo um pouco do mundo, sabe? É um jeito de ver outras coisas que eu acho interessante também, que eu não dou tanta atenção enquanto eu tô na minha rotina de trabalho. Tipo, eu me interesso por arquitetura e urbanismo. Eu já li algumas coisas a respeito e tal. E é legal ver a cidade funcionando e fazer parte disso em um outro tempo, porque o tempo do carro é rápido. Então, tipo, você está dirigindo, você está prestando atenção no trânsito, nos outros carros, você não pode matar ninguém e coisa do tipo. Sim. Então, a cidade passa muito rápido, sabe? Agora, quando você está de bike, você tem uma visão mais lenta, né? Apesar de dar para andar bem rápido, no geral, você tem uma visão onde você aproveita mais a cidade. E essa coisa de ficar, entre aspas, o tempo todo com a guitarra, assim, você dá aula também, né? Sim. Então é mais uma coisa que está inserida nesse universo. Isso veio quando você tomou isso como emprego? Ou, tipo, aconteceu naturalmente? Um dia você pensou, caramba, eu toco guitarra o dia inteiro, ou vejo vídeos de guitarra, ou... Então, quando eu era moleque, lá no colegial, eu tocava o tempo inteiro mesmo. Eu levava o violão pra escola. Aí minha mãe não pode ver esse vídeo, porque de vez em quando eu cabulava a aula pra tocar violão. Aí depois veio a faculdade, e as coisas mudam um pouquinho, né? Porque o tempo encurta, mas seguia tocando. E aí eu terminei a faculdade virando desempregado. Só que em vez de me inserir na área, eu comecei a trabalhar na empresa da minha família. Lá eu fazia de tudo, de escritório a motora. Então era uma correria louca o tempo inteiro, todos os dias e com grandes chances dos expedientes se estenderem. Foi aí que eu comecei a me distanciar um pouco da guitarra. Nessa época tinha semana que eu ia tocar guitarra só no ensaio do Rivalência. E eu sentia mó falta, né? Eu comecei a fazer mais coisas com música, comecei a ver a possibilidade de ganhar grana com isso. E aí eu comecei a conseguir ter espaço para não precisar do escritório, sabe? Aí teve um dia do clique, assim, tipo, não preciso mais do escritório. Foi gradativo. Então eu primeiro saí meio período. Aí eu usava as tardes para dar aula, para fazer esses corres de música, né? Ia visitar, tipo, a Valzac, tinha as conexas, né? E ia para ensaios e coisas do tipo. Então quando eu cheguei nesse breakpoint, eu falei, meu, por que não, né? Por que não me dedicar o resto do meu tempo para isso? É o que eu gosto. É assustador começar esse negócio, mas depois de um tempo você se acostuma e é legal. Eu acho que eu sou muito mais feliz profissionalmente hoje. Tem uma última pergunta. Posso? Vá? Você viu, assim, quando a gente fala de heróis da porra toda, acho que o Led Zeppelin é o que vem na cabeça de quem te conhece, né? Sim. Você já viu o Robert Plant ao vivo, certo? Já. Esse dia foi louco. Foi um show dele no Espaço das Américas, aqui em São Paulo. A casa não é muito grande. Eu não fiquei muito perto, mas deu pra ver, né? E ele tocou os LED e tal, Sim. e bateu. Foi pesado. Coisas acontecem. Esse dia foi louco. Foi uma experiência que, não sei, não dá pra descrever, Não dá, né? sabe? É impressionante. Eu nunca consegui arrancar essa resposta de ninguém, porque ninguém consegue então, falar. não dá pra mensurar. Você entra num estado de êxtase, assim. Se eu visse o peixe, eu infartava. Também acho. Com certeza. Algum outro show memorável? Gilmour. 2015 ou não? Acho que foi. Isso foi bom. Novembro de 2015. Chorei que não um bebê nesse show. Mas acho que o mais impactante e recente foi o Paul McCartney. Que eu saí de lá, tipo... Você tocou Beatles no ensaio inteiro hoje? Pois é. O show foi na terça passada. Mas enfim, é isso aí. Esse vídeo tá enorme. Se você curtiu aí e tem alguma pergunta a fazer, não só a mim, como esses dois aqui, fique à vontade, mande aí nos comentários. Toda quinta-feira tem o vlog do String Breaker. A gente vai tocar bastante na Paulista, em outros lugares, no Brasil e fora dele em breve. Então fiquem ligados aí, acompanhem o nosso trabalho, vão nos shows e a gente se vê na próxima quinta ao meio-dia. Valeu, tchau!